o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Deus amado, nós precisamos de Ti, da Tua orientação, da Tua palavra para a nossa vida. Senhor, que Tu possas estar à frente da nossa vida em todo o tempo. E, ó Deus, falando ao coração da Tua igreja, prepara as nossas vidas para a Tua palavra e que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Igreja, pode sentar. Tem alguém aqui que já preparou um bolo? Quem já preparou um bolo? Poucas pessoas? Homens também já? Vocês há de convir que o preparo de um bolo não é o bolo, certo? Amém? Farinha de trigo, ovos, fermentos. O que mais se usa para preparar bolo? Leite, para dar líquido, açúcar, trigo, manteiga. Se juntar tudo isso, podemos dizer que já é um bolo? São ingredientes que servirão para o preparo de um bolo. E Deus tem nos levantado aqui na igreja, Metodista em Maria, para preparar o povo, preparar o caminho, né? E João Batista era esse homem lá no passado, preparador de caminho. E Deus tem chamado homens e mulheres aqui nessa igreja e muitas outras para preparar o caminho. E é bom dizer que preparo não é o final, é o começo. E muitas pessoas estão se atendo lá na frente. Tem pessoas que não se prepararam, mas fazem um concurso. Aí o que acontece? Leva bomba, né? Fica reprovado. O preparo é sempre muito importante em todas as idades da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, seja lá o que for que você quer conquistar ou alcançar. Eu quero te dizer que se você não se preparar, você não vai saber lidar com o seu sucesso, com a sua vitória. Você sabia que nós temos que até mesmo preparar nossa vida para receber uma bênção, um presente? Tem pessoas que não estão preparadas para determinadas situações na vida. E eu louvo a Deus pela sinceridade de alguns e pela humildade com que algumas pessoas chegam a dizer: pastora, ou professor, ou chefe, eu não estou preparado ainda para exercer esta ou aquela função. Eu não estou em condições de atender essas expectativas ao meu respeito. Tudo na vida exige preparo. Na vida familiar não é diferente. Para a pessoa se casar, ela precisa estar preparada financeiramente, emocionalmente, em todas as coisas que nós vamos fazer. Exige de nós um preparo. E João Batista era esse homem que Deus nos chamou desde o profeta Isaías. Deus
dia 25 de março, nós ainda não estávamos preparados para fazer uma rifa, porque se tivéssemos, já teria acontecido há muito tempo. Amém, igreja? Houve um preparo, uma formação, houve um discipulado, um ensino. Durante esses 4 anos e meio que nós estamos caminhando, o Senhor tem nos preparado, tem nos dado uma bagagem, tem investido em nosso conhecimento, tem trabalhado duro conosco, mesmo nas madrugadas, quando nós estamos dormindo, Deus está ministrando sobre as nossas vidas, tratando do nosso coração, das nossas feridas, das nossas emoções. Em tudo Deus está nos preparando. Eu quero dizer para você que se tem alguma bênção que você está esperando, alguma situação que você está ansioso e que ainda não aconteceu, eu quero te dizer que Deus ainda está te preparando para isso. Não se preocupe, não seja afobado, não passe os carros na frente dos bois. Há todo um preparo e Deus está no controle dessa preparação. Ele é o Rei, Ele é o Senhor da situação da nossa vida e Ele mesmo, com as suas mãos de poder, tem nos preparado. Tem que ter toda uma disciplina, um cálculo, um planejamento antes da execução de algumas coisas. Preparação é tempo de ser disciplinado, é tempo do Senhor nos planejar, nos ensinar a fazer alguns cálculos, algumas projeções, visualizar algumas coisas, conseguir colocar como se fosse numa régua, presente, passado e futuro, porque para Deus presente, passado e futuro, Ele vê da mesma forma, mas nós com as nossas limitações não conseguimos enxergar. Por isso o Senhor nos deixou preparação, para a gente poder conseguir assimilar o passado, viver o presente e projetar o nosso futuro. Quantas pessoas sofrendo porque não se prepararam para essa ou para aquela situação? Eu fico olhando para o Japão, um país extremamente disciplinado, evoluído tecnologicamente falando, um país de uma cultura muito elevada, de uma tradição histórica que é passada de geração em geração, um país que se preparou para enfrentar algumas adversidades, dentre elas os terremotos. Portanto, todas as construções civis, os engenheiros já são preparados para construir lá naquele país as obras, as edificações, de maneira tal que o impacto de um terremoto não vai trazer tantos danos. Um povo preparado, disciplinado, ordeiro, mesmo com toda a preparação que eles tinham, quando foram pegos pela adversidade de um tsunami, de um terremoto, varreu aquele país, devastou aquele país. Nos faz refletir e pensar que na nossa vida não é diferente se a gente não se preparar, se a gente não se investir de um preparo para viver os dias bons e os dias maus da nossa vida. E eu quero compartilhar com os amados irmãos que preparo exige de nós que algumas regras sejam respeitadas. Algumas pessoas não conseguem se preparar para um vestibular ou para algum concurso porque elas não conseguem ter disciplina, não conseguem focar no objetivo, não conseguem trilhar o caminho, conseguem ser inconstantes, um dia sim, um dia não. E eu quero dizer que quando a gente tem um objetivo, um preparo, é necessário ter firmeza, disciplina, regra. Amados, às vezes nós criticamos pessoas que funcionam de maneira organizada e disciplinada. Na verdade, nós deveríamos assimilar dessas pessoas que conseguem viver de uma forma mais disciplinada e organizada. Porque, sem dúvida, todos nós já passamos alguma situação difícil porque nós não estávamos preparados para isso ou para aquilo. Amados irmãos,
assim, lugar de preparo é o deserto. É lá, irmãos, que nós aprendemos. É lá que o Senhor nos doutrina, nos discipula, que o Senhor nos faz passar por uma moída, para que saia de nós o melhor, para tirar a nossa sede, nosso conteúdo, aquilo que é bom, aquilo que vai poder ajudar, colaborar e pregar e anunciar, falar de Jesus quando está tudo bem, na Barra da Tijuca, ou na beirada de uma praia, ou no alto de uma montanha, com muitos recursos. É fácil, irmãos. Pode não ter aceitação, mas pregar o Evangelho num ambiente assim é mais cômodo, traz mais satisfação, é prazeroso. Mas quando Deus chamou João Batista, Deus o chamou exatamente para ser um preparador de caminho, de salvação, exatamente num lugar que estava sujeito às maiores adversidades. E eu quero dizer que o Senhor colocou essa igreja metodista em Vila Maria num caminho e numa rua que para muitos é uma rua que alguns podem pensar, esse lugar é deserto. Esse lugar aqui, será que lá daquela rua pode sair uma igreja metodista? Será que em Vila Maria vai ter uma igreja metodista? E o Senhor Jesus disse que sim, e está preparando um povo, um grande povo, para uma obra missionária. E o Senhor tem nos chamado, assim como chamou João Batista, no deserto. Deus chama a igreja no deserto. Tem pessoas que quando está tudo bem não conseguem ouvir a voz de Deus. E o Senhor chama no particular no deserto, para ter sensibilidade à voz de Deus. E eu digo para você que deserto é lugar de pregar batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. Era este o ministério de João Batista. E mesmo assim, pregando no deserto, ele era procurado. Talvez você esteja pensando assim: a minha situação, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me dar suporte, alguém que ore por mim, alguém que me ajude nessa ou naquela situação. Eu quero dizer que você vai ser procurado para oferecer ajuda para outras pessoas, mesmo estando no deserto, mesmo estando passando por situações difíceis. Existem pessoas que estão em situações muito mais desesperadoras do que a nossa. Amados, às vezes nós estamos em situações que nos levam a pensar que o nosso problema é muito grande, que a nossa dificuldade o é. Mas quando nós saímos para o deserto, quando nós enfrentamos o sol escaldante, quando a gente arregaça as mangas para fazer a obra de Deus, quando a gente sai do nosso comodismo, faz como nós fizemos com os adolescentes ontem, entramos de casa a casa. Quando nós começamos a fazer essa obra, nós começamos a ver que as pessoas estão morrendo, estão sofrendo, estão num deserto muito maior do que o nosso, e que nós somos extremamente centralizadores, e nós achamos que o nosso problema sempre é mais urgente e necessário da graça de Deus. E eu quero dizer para você que existem pessoas em situações piores, clamando pelo Senhor, e Deus tem chamado você para ser o João Batista dos dias de hoje. Deus tem chamado você para ser esse homem que é procurado, mesmo estando no deserto. Igreja que é levantada, que é formada no deserto, é uma igreja com marcas sólidas, é uma igreja que tem marcas evidentes de um caráter inigualável e de um caráter que é bom, que faz a diferença, que anuncia o Evangelho, mas que sobretudo vive o Evangelho, que circula nas nossas veias, um sangue que não é mais nosso, mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e que faz nos esquecer o nosso passado e olhar para frente e ver que nós precisamos tomar uma atitude diferente da que tomamos até hoje. Deus tem nos chamado, irmãos, como chamou João Batista, para ser igreja que prega batismo e arrependimento. Deus tem falado aqui que saíam a ter com eles toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Não precisa se envergonhar. Você é referencial nesse bairro. Amém? Você queira ou não, as pessoas estão olhando para você. As pessoas sabem aonde você vai, como você anda,
de humildade. Se despide de todo orgulho, de toda falsa santidade, que o põe acima dos outros e que faz rebaixar e envergonhar as pessoas. Deus tem chamado essa igreja, irmãos, para vestir as vestes de humildade, para andar ao lado do pecador e falar para ele que é possível ele se libertar do pecado, que ele pode sair dessa vida. Deus tem chamado uma igreja que não tem vergonha de ir para a rua pregar o evangelho. Se for necessário, irmão, passar a madrugada inteira orando nesse bairro. Deus tem chamado uma igreja que com humildade caminha lado a lado com o pecador, para que ele possa sair da onde ele está e vir para a presença de Deus. Deus tem chamado uma igreja para ser uma igreja que não tem medo de colocar a mão na massa e dar a mão para o pecador, porque não vai se sujar só porque está indo lá, não vai se rebaixar porque está se colocando lá ao lado daquele que está em momento de angústia e dificuldade. Deus tem chamado essa igreja que veste roupas feitas de pelo de camelo, uma igreja humilde, que sabe descer, obedecer, como nós falamos ontem de Zaqueu, uma igreja que sabe ouvir a voz de Deus e responder com obediência, como fez Zaqueu, quando Jesus disse: desce depressa dessa árvore. Zaqueu imediatamente desceu. Obediência, humildade, se despiu ali das suas vestes de orgulho ou dos seus conceitos. Talvez vão acontecer coisas aqui que você vai falar assim: mas nunca que eu faria isso. Irmãos, vamos jogar isso de lado. Sabe por quê, irmãos? Deus trabalha no inusitado, no diferente, naquilo que a gente não espera. É como falou Natanael para Jesus: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Talvez você esteja olhando e falando: aquele dali, esse daqui, isso aí não vai dar nada. Amados, a obra é de Deus, o agir é de Deus, amém? E eu quero dizer para você que ele tinha roupas feitas de pelo de camelo, mas ele trazia consigo um cinto de couro. Cinto na palavra de Deus representa autoridade. Humildade não exclui a autoridade. Você pode ser humilde, você pode fazer como o apóstolo Paulo disse, fazer-se de tolo para ganhar os tolos, mas você não pode, diante da sociedade e diante desse bairro de Vila Maria, perder a sua autoridade, o seu respeito, que foi conquistado na cruz do Calvário com o sangue de Jesus que foi derramado, amém? Você tem que ser uma pessoa que anda por esse bairro com dignidade, com cabeça erguida. As pessoas não podem falar que você é um encrenqueiro, que você é um caloteiro, que você é isso, que você é aquilo, que você é um ladrão, que você fuma, que você cheira, ou que você é um alcoólatra. Você precisa, em nome de Jesus, resgatar e recuperar na sua vida a autoridade que foi comprada na cruz do Calvário pela tua vida. As pessoas podem até falar: no passado era assim, mas hoje é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem te chamado, irmãos, para você ser uma igreja de autoridade, uma igreja de unção, uma igreja respeitada nesse bairro, sim, pelo bom testemunho que dá. E amados, não somente isso, mas diz aqui a palavra que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aí é que está, irmãos, o grande tema da igreja de João Batista, que é a igreja dos dias de hoje. Preparar o caminho, nós queremos. Dizemos, como disse Isaías: eis aqui. Mas comer gafanhoto e mel silvestre é muito difícil, hein? Ouvi um missionário falando que ele foi para a Índia, para a Amazônia, viver com os índios. E avisaram ele o seguinte: falaram com ele assim: olha, é o seguinte, chegando lá, você não pode recusar nada que eles te derem, porque é ofensa. E você pode até ser morto se você recusar algum presente. Aí ele: então tá bom, não, eu vou lá fazer a obra. Foi lá achando que ia preparar o caminho. Chegou numa oca lá na casa do índio.
Deram uma banana para ele. Ele falou, beleza. Descascou a banana e mandou para dentro. Chegou na outra casa lá, tinha um chá que eles fizeram lá, não sei se era cidreira ou chá. Mandou para dentro, beleza, está sendo bom, então tá bom. Chegou na terceira obra, o Luiz falou assim para ele, olha, eu não tenho nada para te dar aqui. Ele, glória a Deus, eu também tenho problema, não vai ter nada, tá bom, mas vamos esperar que Deus proverá. Voou um mosquito, uma mosca bem grande assim, o Luiz catou aquilo na mão, travou aquilo, falou assim, esse aqui é o meu presente para você, pode comer. O missionário olhou para um lado, olhou para o outro, regalou o olho, fechou o olho e mandou aquele mosquito para dentro. Não podia recusar nada. Irmãos, igreja é igreja, se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que nós, como igreja do Senhor, temos que aprender a transitar entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é saboroso e o que não é saboroso. Irmão, comer aquilo que é bom é uma beleza. Quando o irmão chama para uma churrascada, não precisa nem chamar duas vezes. Capaz de você ainda levar mais gente. Agora, irmãos, chamar para comer mingau de coco, ou para não comer nada e orar e chorar junto. Aí você fala, estou ocupado, outro dia eu vou, não vai dar, se der eu vou depois da manhã. Amados, Deus tem chamado essa igreja metodista de Vila Maria para ser uma igreja que come gafanhoto e mel silvestre. Se tiver abundância, se tiver bom, estamos lá. Se tiver ruim, nós vamos estar do mesmo jeito. O Senhor tem nos formado, tem nos preparado para ser uma igreja que sabe conviver nos momentos bons e ruins. Ser igreja do deserto é saber, irmãos, passar por esses dois momentos, o que é bom e o que é ruim. Não é só tempo de bonança. Quem dera se fosse só festa. Quem dera se fossem só momentos de alegria, de realização de sonhos e sucesso. Mas estar preparado para ser igreja é exatamente transitar entre gafanhoto e mel silvestre. É também, irmão, passar falta. É também chorar junto. É também sofrer e padecer com quem padece. Para isso que Deus nos chamou. E Deus tem formado uma igreja aqui. Não uma igreja na areia, mas uma igreja na rocha que é Cristo Jesus. Amém? E uma igreja que vai saber lidar muito bem com essas situações. Esse é o preparo de Deus. E eu quero dizer que Deus tem muito mais vidas para mandar para este lugar. Sabe o que Ele está esperando? Que eu e você estejamos preparados para receber essas pessoas nessa igreja. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Você quer soltar?